Próximo exercício, pessoal, exercício 12 do formulário da avaliação, que nos diz o seguinte. Na figura abaixo, duas forças de intensidade FA igual a 20 newtons e FB igual a 50 newtons são aplicadas, respectivamente, a dois blocos, A e B, de mesma massa, M, e que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito. A força FB forma um ângulo θ com a horizontal, sendo seno desse ângulo θ igual a 0,6 e cosseno desse ângulo θ igual a 0,8. A razão, ou seja, a divisão entre a aceleração A e a aceleração B, né, entre os módulos da aceleração A e B, adquirida pelos respectivos blocos B e A, é igual a. Primeira coisa, pessoal, no bloquinho A é mais tranquilo porque eu tenho uma força, né, na horizontal, a nossa força A. Portanto, a força resultante sobre o bloquinho A é a força A. Então, vou escrever a segunda lei de Newton para o bloquinho A, força resultante igual a massa vezes aceleração. Todas elas com o índicezinho A, para se referir ao bloco A. Então, a força A vale 20. A massa, eu não sei, só que tanto a massa do bloco A como a massa do bloco B tem o mesmo valor, ou seja, m. E eu quero encontrar essa aceleração A. E vou fazer a mesma coisa para o bloquinho B. Só que nesse caso eu tenho que fazer a decomposição dessa força FB em horizontal, né, na direção horizontal e na direção vertical. Porém, na direção vertical não me importa, porque a força-peso com a normal vai se igualar ali, vai ter um equilíbrio de forças na vertical. A única força resultante que vai fazer esse bloquinho B se movimentar é a força resultante B na direção horizontal. Ou seja, se eu for fazer a decomposição aqui, eu tenho que essa força B na direção horizontal, tá? Pela lei dos triângulos, é FB cosseno θ. Lembra deitadinho cosseno, que é igual a mB vezes a aceleração B. A força B, ela vale 50, cosseno do ângulo θ, 0,8, que é igual a massa B, que também vale m, tem o mesmo valor da massa A, vezes a minha aceleração B. 50 vezes 0,8, eu encontro um 40, que é igual a m vezes a aceleração B. Porém, ele quer a razão, ele quer a divisão entre a aceleração do bloquinho B dividido pela aceleração do bloquinho A. A aceleração do bloquinho B, 40. A aceleração do bloquinho A, ela vale 20. Então, vou fazer essa divisão. Você pode perguntar assim, Renan, por que você não colocou o m? Porque os m são iguais, ou seja, eles vão se anular, se cancelar. A aceleração do bloquinho B dividido pela aceleração do bloquinho A, 40 dividido por 20, eu encontro o valor 2, portanto, é a nossa terceira opção aqui do formulário. E o último exercício era o exercício 13, que nos diz o seguinte. Considere um bloco sujeito a duas forças, F1 e F2, mesma direção, sentidos opostos, por isso eu vou fazer a subtração, conforme ilustra o esquema. O bloco parte do repouso, ou seja, minha velocidade inicial é igual a zero, em movimento uniformemente acelerado, e percorre uma distância de 20 metros sobre o plano horizontal liso em 4 segundos, nosso tempo. O valor da massa do bloco é igual a 3 kg e o da intensidade da força F2, 50 newtons. Ele quer que você determine a intensidade da força F1 em newtons. Então, primeira coisa, eu preciso determinar a aceleração desse bloquinho. Como que eu vou encontrar a aceleração, Renan? Pelas funções, as equaçõezinhas da cinemática. Δs é igual a t ao quadrado dividido por 2. Você pode perguntar, Renan, mas não tinha um V0? Ele partiu do repouso, portanto a velocidade inicial é zero. O Δs, a distância percorrida por ele, é uma distância de 20 metros. O a é a minha aceleração, é o que eu quero encontrar. O tempo demorou 4 segundos, 4 elevado ao quadrado, dividido por 2. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2 dá 8. 20 dividido por 8, eu encontro uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa será a aceleração desse bloquinho. Bom, vou aplicar na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é sempre a força maior menos a força menor. Vou subtrair porque elas estão nas mesmas direções, porém sentidos opostos. Então, eu tenho a força resultante, F2 menos o F1, que é igual a massa vezes a aceleração. A minha força F2 vale 50, menos o F1, que é o que eu quero encontrar, que é igual à minha massa, que é de 3 kg, vezes a minha aceleração, que é 2,5. Então, eu tenho o seguinte, menos F1, 3 vezes 2,5 dá 7,5, é mais 50, passa para o outro lado, menos 50. 7,5 menos 50, menos 42,5. Menos de um lado, menos do outro. Vai ficar tudo positivo, portanto, a força 1, né, a força F1,
é uma força de 42,5 newtons, portanto a alternativa correta é a nossa alternativa B, a nossa segunda opção. E com isso, pessoal, finalizamos a correção dos exercícios da avaliação. Abraço e até a nossa próxima aula.